Oi, eu sou a Marine. Oi, eu sou o Iago. E está começando mais um episódio do Episteme, transformando pesquisas em boas conversas. Hoje conversaremos com a professora doutora Jocely Rocha Lima. Ela é professora adjunta do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, desde 2000. Doutora em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, com área de concentração em Linguagem e Interação, linha de aquisição de línguas, tradução e acessibilidade. É mestre em Letras pela Universidade Federal da Bahia, também, a UFBA, com área de concentração em Linguística Aplicada. Graduada em Letras, Português e Inglês e respectivas literaturas pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. É líder do grupo LINA, Línguas Não Nativas, membro do LaFala, Laboratório de Ciências da Fala. Tem experiência na área de fonologia da língua inglesa e ensino e aprendizagem de línguas. Seja bem-vinda, Jocely. Obrigada. Professora Jocely, mais uma vez, seja bem-vinda ao Episteme. Nós gostaríamos de começar essa conversa conhecendo um pouco mais sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Então fique à vontade para voltar lá no começo, como surgiu o seu interesse em estudar letras português e inglês, como era essa relação com a língua inglesa, e também, se você já quiser introduzir um pouco dos seus principais desafios e conquistas em relação à sua trajetória acadêmica nesse período inicial. Bom, eu sou filha desta instituição, né? Eu estudei aqui, entrei na turma de 91, graduei em 1995, era para ter colado grau em 1994, mas por conta de uma greve nós só colamos grau no ano seguinte. Desde meu período de estudos, assim, no ensino fundamental, eu fiz magistério. Eu tinha um encantamento com a língua inglesa e olha que eu não tive uma experiência positiva, né, na educação formal. Mas era uma coisa que me encantava, assim, eu gostava demais de ouvir músicas internacionais e tal. Não entendia muita coisa, mas sempre tive esse encantamento. Quando eu fiz letras, na verdade, existia um sonho dourado na minha família de que eu e minha irmã fizéssemos medicina. Antes de tentar o vestibular para medicina, eu terminei o curso de magistério e imediatamente fiz o vestibular, passei. Comecei a cursar, não deixei a oportunidade de passar, né? E conversei com meus pais. Olha, eu vou fazer letras, já que eu passei. Enquanto isso, eu faço o cursinho para tentar a medicina. Eu e minha irmã fizemos isso. Só que não deu certo. Não dá para você cursar letras com habilitação dupla e fazer cursinho para medicina. Então, eu conversei com meus pais de novo. Olha, eu não consigo dar conta das duas coisas, então eu vou terminar o curso de letras e depois eu faço medicina. E acabou que eu não cumpri o outro propósito, né? E estou aqui até hoje. Eu me encontrei na área da linguagem, né? Eu me encontrei dentro do ensino-aprendizagem de línguas. Eu já gostava demais do inglês. E, para mim, fazer letras seria significativo para mim se fosse com habilitação dupla. É claro, sem nenhum desmerecimento, né, ao português, mas eu não queria habilitação única. Eu queria habilitação dupla, mesmo sem um background, né, mesmo sem a facilidade, porque eu nunca tive a facilidade com a língua, antes de entrar e até durante o meu curso inteiro. Mas, para mim, só seria viável fazer letras se fosse com a dupla habilitação. E aí, enfrentei. E durante a sua graduação, você já se aproximou de grupos de iniciação científica ou de pesquisa relacionados ao ensino-aprendizagem de língua inglesa? Ou foi algo que aconteceu posteriormente? Eu tive uma experiência como IC durante a graduação. Eu não tinha muito tempo de me dedicar às atividades, por exemplo, de iniciação científica ou atividades de extensão que, à época, elas não eram tão presentes assim no nosso cotidiano acadêmico como a gente vê hoje, né? Então, você não via a quantidade de professores com projetos ativos, tanto de pesquisa como de extensão. Isso não era uma realidade nossa. O que existia para nós, realmente, era o estudo, né? Era o estudo das disciplinas. Era um currículo completamente diferente, né, do que nós temos hoje. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com uma professora que não era uma professora do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários, a professora Josefina, da área de psicologia. Ela me convidou, eu fiz uma disciplina com ela e ela me convidou para trabalhar no projeto dela com espanhol. Eu não estudava espanhol, mas ela viu em mim a possibilidade de leitura efetiva de espanhol, porque ela
queria que eu traduzisse os textos, né? Que eu teria que estudar durante a iniciação científica do espanhol para o português. Na verdade, não houve a necessidade disso, né? E o trabalho dela era com mães que tiveram filhos natimortos, né? Então, era um trabalho, assim, bem tocante, sabe? E o meu papel, assim, primordial era justamente na leitura desses textos em espanhol e tradução desses textos teóricos, né? Que embasavam a pesquisa dela. Foi uma experiência super positiva. Me introduziu nesse, vamos dizer, esse universo de estudar para além do compromisso da graduação, de estudar para as disciplinas, né? Eu sempre fui uma aluna muito dedicada, sempre fui muito... Eu sou da época que se diz Caxias, né? Hoje em dia, não sei qual é o termo que se usa, mas eu sempre fui muito dedicada, eu sempre fui muito estudiosa, então... essa oportunidade me abriu um pouco esse olhar para o viver acadêmico, né? O para além da sala de aula. Foi muito bom, foi muito bom. Que bom, você comentou sobre as suas dificuldades ao longo do curso de graduação, com essa dupla habilitação aí na língua inglesa também. E nós sempre ouvimos aqui o seu exemplo como uma demonstração da possibilidade real do aprendizado de uma língua, apesar das dificuldades. E nós gostaríamos que você compartilhasse aqui conosco um pouco da sua trajetória nesse aprendizado da língua inglesa. Olha, como eu disse para vocês, eu não tinha inglês quando eu vim para a UESB, né, em 91, fazer dupla habilitação. Eu conhecia poucos itens lexicais. Eu não construía frases, né, em inglês. Eu ouvia, mas não entendia, mas me encantava com aquelas melodias, né? E comecei. Eu tive muitas dificuldades. Eu gosto de sempre conversar com os meus alunos, principalmente aqueles que apresentam alguma dificuldade maior com o idioma ou que se desanimam ao longo, né, do curso. Às vezes pensam em desistir. Eu chamo assim e digo, olha, não é fácil. Dá trabalho, mas é possível, eu sou uma prova disso, né? Alguns olham para mim e falam assim, como assim? Eu falei, mas eu passei por isso, eu vivi isso, né? Eu digo assim, ó, se vocês pegarem meu currículo da graduação, vocês vão ver que eu só fiz final de inglês. Porque muitas vezes o alunado de hoje, ele não lida bem, né? Com a nota baixa, né? Não lida bem com essa coisa de ir para a prova final. Parece que é uma coisa assim, ai, meu Deus, difícil de lidar, de suportar. É uma dor tolerável, né? E eu falo para eles, olha, se vocês pegarem meu currículo, vocês vão ver lá que eu fiz finais de inglês, né? Que era a língua que eu tanto desejava aprender, era a língua que eu queria, né, estudar, e eu fazia final de inglês. Eu não tinha problema com linguística, eu não tinha problema com literatura, português muito menos, né? Eu fiz uma redação muito boa no vestibular. Então, assim, eu tinha que realmente estudar muito inglês. Eu tive colegas que tinham uma aptidão para a língua, colegas que já falavam a língua, eu tive colegas que já davam aulas de inglês. E eu era o patinho feio da turma, eu literalmente me sentia o patinho feio da turma. Só que eu não quis permanecer na frente do espelho me admirando, assim, né? Patinha feia, né? Eu queria estudar, eu sabia que eu tinha que estudar mais que todo mundo. Assim, eu agradeço muito a Deus, porque eu tive uma colega, o nome dela é Ariane Alencar. Ela se formou comigo. Ela me adotou, né? Ela me adotou durante a graduação. Ela foi minha tutora, minha mentora, ela foi minha professora, foi minha babá acadêmica. Ela estudava comigo, ela fazia tarefinhas, exercícios, literalmente. Sabe aqueles exercícios, complete as lacunas, assim, ela fazia muito isso. Comigo, eu lembro, ela se casou ao longo do nosso período na graduação e ainda assim, ela separava aquele tempo ao longo da semana dela para estudar comigo. Ela realmente se dedicou a mim. Assim, agradeço demais, né, a ela por isso. Agora, tive que estudar bastante, né? Estudei bastante. Eu tive professores que me incentivaram muito, né? Não me deixaram, assim, perder o ânimo. E uma delas é a professora Suede Fawaz, já se aposentou. Foi uma excelente professora. Aprendi muito com ela. Depois, me tornei colega dela, né? Nossa, que grande privilégio. E algo, assim, vale a pena destacar isso. Suede me formou, além de outros professores, professora Helena Glass também foi minha professora de estágio, literatura, inglês norte-americano. Então, assim, eu tive professores muito, muito valiosos dentro do curso de letras.
E no caso de Suede, que foi minha professora de língua inglesa, né, de língua inglesa, de tradução, eu fiz muitas provas finais com Suede. E eu lembro que a última prova final, eu já contei essa história para diversos alunos, ela me chamou e ela me mostrou minha prova. Eu já vinha meio que derrotada, né? Eu já sei que vou fazer mais essa final na vida, né? E aí ela falou para mim, Jocely, é claro, eu fui com toda a dificuldade, mas fui alcançando improvement, né? Eu fui alcançando melhoras, né? Ao longo do processo todo, fui melhorando mesmo em termos de conhecimento da língua, melhorando meu desempenho, né? Graças a Deus não fiquei estagnada, né? Fui avançando pouco a pouco, mas fui avançando, né? E aí, no final, na última disciplina do curso, eu novamente caí numa final. E aí ela me chamou. Eu fui para a final, não precisava de muita coisa, graças a Deus. Saí do estágio mais crítico, né? Fui assim, avançando, chegando às finais, mas precisando de pouca coisa, né? E aí ela me chamou numa sala ali no módulo 1. A universidade praticamente ela se concentrava ali, né? Nos módulos 1 e 2. Aqui, né? Nos módulos 1 e 2 e nos módulos de agronomia. E aí ela me chamou, me mostrou a prova, né? Me mostrou a minha nota e me falou, Jocely, com essa nota sua, eu poderia rever sua nota, reconsiderar algumas coisas. Mas não é isso que você precisa. Ela foi bem enfática. Você precisa estudar. Você precisa estudar mais para que você melhore o teu inglês, para que você adquira mais vocabulário, para que você compreenda melhor como a língua funciona. Você precisa estudar. Então, vá fazer essa final. E eu falei, sim, senhora, tá bom. Fui fazer mais essa final. E, graças a Deus, estou aqui. É difícil, a jornada não é fácil, né? Adquirir um novo idioma não é algo fácil. Não é milagroso, né? Não cai assim no colo. É claro que a gente sabe, existem as aptidões, né? Existem as pessoas que têm facilidade com as línguas, da mesma forma que existem as aptidões para a dança, né? Para a música, para os instrumentos musicais, enfim. Mas não era o meu caso. Então, é mais laboroso, demanda mais energia, esforço, tempo, sim, mas é viável, é possível. Seu exemplo é a prova disso. Inspiração para quem está aprendendo, que realmente não é um caminho fácil. Professora, na sua dissertação de mestrado, você discute a importância do ensino de pronúncia no processo de ensino-aprendizagem de inglês como uma língua não nativa. Você pode nos contar um pouco mais sobre o processo de desenvolvimento de sua pesquisa e os resultados observados? Olha, lá em 2005 foi quando eu concluí o mestrado. Eu trabalhei com a produção de 4 vogais do inglês. Eu sempre gostei, né, de sons, né? Durante a graduação, eu falei, antes de chegar aqui, meu encantamento era o inglês. Depois que eu comecei a estudar inglês, veio outro encantamento, os sons da língua. A gente vai sentindo essas coisas, né? Quando eu terminei, eu tinha essa vontade, né? Eu já comecei a trabalhar antes de concluir a graduação, comecei em 94. Em 98, eu fiz a especialização, era coordenada pelo professor Diógenes Cândido de Lima. Eu fui da primeira turma da especialização. E aí, na especialização, eu pude trabalhar com o que eu sempre gostei, né? Na graduação, eu descobri que eu gostava de estudar sons. Eu gostava de estudar fonemas. Então, no mestrado, eu desenvolvi essa pesquisa com 6 discentes da graduação em letras. Da graduação em letras com habilitação dupla. E durante a pesquisa, é claro, eu trabalhei com a produção desses sons, com a produção distintiva dessas 4 vogais. Vogais que, para muitos brasileiros, elas são um desafio porque elas têm uma proximidade, tanto articulatória quanto acústica, né, de vogais que existem também no português, mas que podem, a depender dessa dificuldade que nós brasileiros temos, né, de distinguir determinados sons que são exclusivos, né, do inglês, isso poderia comprometer a veiculação de significado, né, de informação. Então, eu trabalhei com a distinção dessas vogais e, assim, a minha preocupação desde o início, principalmente, eu lembro, né, na argumentação e no embasamento teórico da dissertação, era de que o trabalho com a pronúncia, naquele momento, e eu continuo, assim, com o mesmo pensar, né, com a mesma orientação teórica, de que trabalhar com pronúncia é algo que vai além do refinamento. A gente não deve exagerar, considerando a nossa atuação profissional, né, como professores de língua inglesa, em um refinamento de pronúncia.
dos nossos alunos. A gente deve realmente focar no ensino de pronúncia para evitar problemas de comunicação, evitar que uma pronúncia equivocada, não distintiva, leve o falante a dizer algo que ele não pretende dizer. E a gente sabe, como a gente vê esse inglês hoje, espalhado pelo mundo, em que falantes de diferentes nacionalidades interagem, a gente precisa encontrar esse ponto de convergência que faz com que todos esses falantes se entendam em algum nível. Então, a gente precisa trabalhar realmente na perspectiva da distintividade. Dizer sons de forma distintiva para que as pessoas que estão interagindo conosco não entendam outras coisas. Então, situações de constrangimento, situações realmente de falhas de comunicação, elas podem existir em uma conversa, né? Em uma interação entre falantes em que um deles ou ambos, a gente não sabe, né, os contextos, pronunciem, conversem, não distinguem os sons que são essenciais, né, para a língua. Mas, como eu disse logo no início, que fique claro, não é refinamento. É essa concepção que já existiu, né, durante muito tempo dentro do campo do ensino-aprendizagem de línguas, que todo estrangeiro, né, todo falante não nativo do inglês deveria falar como um falante nativo, caiu por terra, graças a Deus, há muito tempo. Algumas pessoas podem pensar que o som de uma vogal é um detalhe, mas como você estava dizendo, muitas vezes podem mudar o significado da palavra que se pretende dizer, né? Sim, sim. Tem uma autora, o nome dela é Jennifer Jenkins, eu gosto muito dela, e ela fala assim, eu dou esse exemplo para os meus alunos. Ela diz, o problema da pronúncia, e ela trabalha com a fonologia da língua enquanto língua internacional, né? Essa língua que está aí, né? Mundo afora. Ela diz, o problema com a fonologia, né, do inglês como língua internacional, do ensino da pronúncia, não é corrigir equívocos de pronúncias esdrúxulas, estranhas, que causam estranhamento em todo mundo. A questão da pronúncia está em se trabalhar com correções de pronúncia de palavras que são ditas de forma clara. O falante, ele produz uma determinada palavra de forma clara, só que porque ele não distingue um determinado som, uma vogal, por exemplo, ele diz algo que ele não pretendia. Ele diz outra palavra e não aquilo que ele pretendia. É aí que está a questão. E a depender da situação, ela pode, sim, gerar uma situação bem constrangedora, né? O perigo é você, numa situação dessa, você criar um bloqueio, você criar um constrangimento tal que comprometa a fluência desse falante assim. O trato dele com a própria língua, né? Como ele lida, como ele se coloca diante da própria língua, né? Isso pode trazer um travamento. A gente não sabe como as situações impactam na performance de cada falante. Agora, partindo para o seu doutorado, Sim. Nele você investigou o desenvolvimento fonético-fonológico do inglês como língua não nativa por crianças que simultaneamente estavam aprendendo português como língua nativa. Como foi a experiência de trabalhar academicamente com essa faixa etária? Porque no mestrado, como você disse, você tinha acompanhado alunos de graduação e agora você está acompanhando crianças. Quais foram as observações que você gostaria de destacar dessa pesquisa? Olha, eu nunca havia trabalhado com um público tão jovem. Durante o curso de especialização em língua inglesa, coordenado pelo professor Diógenes Cândido de Lima, eu tinha a disciplina Fonologia da Língua Inglesa lá, e com uma turma minha de fonologia, eu tive essa ideia. Eu queria trabalhar... As coisas, como eu falei, as coisas surgem assim na gente, né? O desejo de fazer algo. E aí me veio essa vontade de fazer um trabalho realmente de intervenção, de atuar em um determinado contexto com o ensino do inglês, né? E conversando com o colega, né, o precioso colega Diógenes, que também se aposentou, ele me deu a ideia de trabalhar na creche Bem Querer, né, a creche do campus. E aí naquele momento, eu falei, nossa, nunca trabalhei com essa meninada. Meus filhos foram para a creche. Eu olhava a creche de fora, né, como mãe, né, nunca pensei na creche, né, como um espaço, né, para desenvolver uma pesquisa, nada. Mas quando ele me falou, sabe aquela chaminha assim, falou assim, olha, é possível, é viável. Aí eu fui pensar na ideia, né? Amadurecer a proposta e tal. E fui conversar com a coordenação da creche. Graças a Deus, assim, foi uma receptividade muito boa. Logo de cara, assim,
tanto a coordenadora quanto o pessoal de apoio, professoras e tal, todo mundo, recebeu muito bem a proposta. E aí comecei. Eu digo para vocês, o período que eu trabalhei na creche foi de 2015 a 2018. Foi o período que eu gerei meus dados. Quando eu fui para a creche, eu já fui pensando, eu vou gerar os dados da minha pesquisa, né, de doutorado. Quando eu for para o doutorado, eu já quero ir com a mala pronta, com o pacote pronto, né? E aí eu comecei, e eu confesso, eu imaginei, assim, muitas dificuldades, porque eu iria trabalhar com um público muito jovem, um público com o qual eu nunca havia trabalhado antes. Então, eu pensava, assim, em todo o cuidado de trabalhar com os filhos dos outros, filhos de professores, funcionários, filhos de alunos. Então, eu pensava muito nas dificuldades. Eu não pensava no lado bom. Mas, gente, quando eu entrei na creche Bem Querer, que eu me envolvi com o projeto, eu disse para mim mesma, eu quero fazer isso para a minha vida, eu quero fazer isso. É tanto que eu ainda tenho, eu guardo comigo o desejo de voltar para a creche e fazer o trabalho, mesmo que seja voluntariamente, sabe? Mas eu pretendo fazer isso. Não deu tempo ainda, mas não desisti dele. Trabalhar com aquele público, olha, eu trabalhei com crianças entre 2,5 e 5 anos de idade. A minha intenção inicial era trabalhar com ensino de inglês na creche, né? Trabalhar com tópicos bem voltados para o público infantil, cores, animais, né? Frutas, e realmente ensinar as crianças, e a minha pretensão era conversar com elas, tanto que no projeto, tanto eu quanto os meus colaboradores, nós não conversamos com as crianças em português, elas acreditavam que nós não falávamos em português. Em momento algum, nós falávamos em português na sala ou fora da sala. Até com as professoras ou auxiliares, a gente conversava. Se a gente precisasse usar o português, a gente falava baixinho para que as crianças não percebessem, né? Então, isso foi muito bom, porque gerou outras, vamos dizer, outros dados que para a gente também são valiosos com relação à percepção delas da língua do outro, como ela se colocava diante do outro, né? E não só os dados linguísticos mesmo que eu usei para a análise na pesquisa, né? Então, foi muito bom trabalhar com esse público. É um público encantador. Eu sempre gostei de crianças. Crianças são encantadoras, elas aprendem muito rápido, elas são muito genuínas, elas falam as coisas assim, sem medir. Então, nossa, elas colocaram assim pra gente, ó, eu falo pra gente, eu e meus colaboradores, um universo de informações, um universo de fenômenos, de acontecimentos assim. Quando você trata com o ensino de uma língua não nativa para crianças tão jovens, que eu não imaginava, sabe? Então, assim, foi muito, muito gratificante. Eu tenho muitos dados. A minha intenção no início era trabalhar com o aprendizado delas, mas esse é um universo. Então, eu tive que afunilar meu recorte, né, de pesquisa, e aí no final eu trabalhei só com os dados realmente de simplificação fonológica, né, porque toda criança simplifica a sua fala, né, no período inicial do desenvolvimento linguístico, e elas estavam desenvolvendo o português e eu, paralelamente a isso, introduzi uma nova língua. Passei pela fase difícil, né, de autorização dos responsáveis, né? Trabalhar com o comitê de ética, que é uma coisa que dá medo. E conseguir essa autorização, graças a Deus também. Não tive conflitos, não tive resistência, nada disso. Mas é algo que é muito laboroso, dá muito trabalho, né? Você explicar as coisas direitinho. Se não me engano, para os pais, eu tive uns 3 termos de consentimento, né? Para que os pais assinassem, né? Autorizando, né? A realização da pesquisa, a coleta dos dados, o uso dos dados, tudo isso. Então foi muito positivo, foi muito bom, né? Eu tenho dados tanto da produção dessas crianças, quanto dados da sua reação, da sua atitude diante da língua, né, do outro, dados de compreensão, né, situações em que nós percebemos claramente que a criança entendeu, mesmo nós falando assim, em inglês exclusivamente, sem uso do português. Então, a gente viu que o contexto, ele coopera em muitos aspectos para a compreensão, né, da língua. E elas tão pequenininhas, assim, elas demonstraram mesmo, assim, uma capacidade de realmente absorver a língua e entender a língua, sabe? Foi muito bom.
Que experiência incrível. Incrível mesmo. É, muito lindo, com certeza para elas também foi uma experiência marcante. Eu acho que foi. Com certeza. Jocely, atualmente você orienta pesquisas que compreendem o desenvolvimento de língua como sistema dinâmico complexo. Sim. Se você tivesse que explicar essa abordagem para alguém que não tem familiaridade com o tema, como você faria? A complexidade chegou para mim durante o doutorado. Eu não havia estudado complexidade antes, né, de fazer o doutorado. Eu participei, né, de alguns encontros num grupo de estudo de uma colega do DEL, que trabalhava, né, com complexidade, estudo de fonologia, mas não havia me aprofundado. E durante os estudos para a tese, né, e com os meus diálogos muito preciosos com o meu co-orientador, o professor Felipe Flores Kupski, ele é gaúcho. Hoje ele está na URGS, né, de volta, né? Ele era da UFBA e hoje ele está na URGS. A complexidade me encontrou e eu me encontrei uma complexa e dinâmica professora, vamos dizer assim. Na verdade, para mim foi um abrir os olhos para algo que já existia dentro de mim, sabe? Quando eu fui entender a complexidade, eu vi que eu já carregava comigo um posicionamento, posturas e pensamentos que coincidiam muito com as ideias defendidas, né, pela a teoria dinâmica como um todo. Então, quando a gente pensa no ensino de línguas, né, que durante muito tempo, né, se você pensar na história, o ensino de línguas não nativas, ele foi muito balizado por correntes estruturalistas, né, de ensino de línguas. Muito se associou o ensino-aprendizagem de uma língua não nativa, né, ou conhecida como L2, ou língua estrangeira, ou língua adicional, ao processo natural de desenvolvimento da primeira língua, inclusive a relação com a gramática universal, né, herança chomskiana, enfim. A complexidade, ela vem esclarecer o seguinte: o ensino e aprendizagem de uma língua é algo muito dinâmico e muito complexo, porque não se restringe ao conhecimento, ao estudo, ao aprendizado das estruturas dessa língua. Justamente porque a língua não é simplesmente um conjunto de estruturas linguísticas, não é simplesmente um sistema linguístico. É algo muito maior, muito mais amplo, né? Inclusive, na verdade, um sistema complexo. Tem uma gigante dos estudos linguísticos na área do ensino-aprendizagem de línguas que se chama Diane Lassan Freeman. Ela é uma grande referência para nós da área do inglês. Quem ainda não lê a Lassan Freeman, dá tempo, pode ler. Porque tudo que ela produz é muito significativo, é muito valoroso, né? Ela trabalha tanto com gramática, né, como com teorias de ensino-aprendizagem de língua, metodologia, e ela descobriu a complexidade. Então, ela enxergou a complexidade como uma teoria que realmente explica muito do que não se conseguiu explicar em termos de ensino-aprendizagem de língua ao longo de décadas no campo de estudos. E ela diz algo que é muito, talvez explique bem o que você está me perguntando, né? Um sistema linguístico é um sistema complexo. Desenvolver essa língua, esse sistema linguístico, é algo também complexo, dinâmico. E usar essa língua, usar esse sistema linguístico é também dinâmico. Tudo é muito dinâmico, tudo é muito complexo. E o que isso quer dizer? Não tem nada a ver com complicado, não tem nada a ver com difícil, não tem nada a ver com desordenado. Tem a ver com o quê? Múltiplo, diverso. São uma série de fatores, como eu acabei de dizer. Não é só estrutura. São uma série de outros fatores que estão ali envolvidos, influenciam e vão determinar esse processo de desenvolvimento, de aprendizado, de aquisição de uma determinada língua, os alcances finais, porque você vai considerar aí o falante, tudo que envolve esse falante, a idade dele, os interesses dele, quais são as intenções dele com o estudo da língua,
qual é a postura dele diante dessa língua, qual é a atitude dele diante dessa língua, quais são as necessidades, os sentimentos dele diante dessa língua, qual é o contexto onde ele está inserido, com quem ele interage, quais são as relações dessas pessoas com quem ele interage com essa língua que ele está desenvolvendo. Então, tudo isso interfere no resultado final. Não é só... Você falou do trabalho com o grupo de pesquisa e o grupo de estudos, né? Tem um grupo de estudo que tem, assim, sido bastante frutífero, sabe? E eu digo para mim também, porque eu adoro estudar. Então, é muito bom estudar, né? É muito bom ler. Então, tudo isso, quando a gente vai ampliar, na verdade, quando você estuda a complexidade, você amplia muito o seu olhar, sabe? Para justamente ver tudo que está relacionado a um determinado fenômeno. E a gente discutiu, eu lembro, a gente falou, gente, isso é algo que deve impactar muito na vida de um professor, que a gente viu, né, sob a ótica da complexidade, como ela critica a linearidade das coisas, aquela relação de causa e efeito. Se eu fizer isso, vai resultar naquilo, né? Então, para a complexidade, não é assim, né? Então, a gente viu um dia, a gente no grupo de estudos, lendo um texto, e aí a gente viu, olha, ensinar não garante aprendizado. Então, o fato de eu ensinar algo para o meu aluno não quer dizer que ele vai aprender. E aí a gente fala muito da experiência, porque muitos dos alunos, eles já são professores, já estão na sala de aula, não se graduaram ainda, mas já estão na ativa, né? Já têm alunos, se não alunos particulares, grupos pequenos, já assumiram a sala de aula. E aí a gente foi falar assim, gente, mas como isso realmente acontece? Porque às vezes a gente ouve a professora assim, gente, mas eu já ensinei isso, eu já falei tanto isso, e meus alunos ainda não... Mas quando você fala assim, gente... O fato de eu ensinar algo não é a garantia de que ele... Porque não é a questão da transmissão da informação, do passar daqui para lá um determinado conhecimento, de informar ou explicar uma determinada regra. Não é isso. Existe uma série de outras questões envolvidas ali. Não é que isso não exista. Existe essa questão, né, da estrutura em si, mas uma série de outros fatores envolvidos durante esse processo que podem comprometer esse alcance final, esse aprendizado que o professor tanto espera e tanto deseja para os seus alunos, porque todo professor quer que os alunos aprendam tudo que ele ensina, não é? Por mais que a gente trabalhe com essas perspectivas que realmente são muito pertinentes, né, de professor, enquanto moderador, professor, ele está ali para auxiliar o processo de aprendizagem, né? Eliminar essa noção de que eu detenho a informação, o conhecimento, você só vai receber. Isso tudo é muito verdadeiro, né? Mas todo professor, ele deseja que os seus alunos aprendam aquilo que a gente está transmitindo, né? Eu digo isso porque eu sou professora há um bom tempo, minha gente, e eu quero que meus alunos aprendam, né? Mas quando a gente tem esse olhar amplo, aí você consegue, por exemplo, me falou, né, dessa questão de como eu vejo essa questão da complexidade, né? Para a minha atuação como professora, eu preciso estar mais atenta ao que está acontecendo com os meus alunos, sabe? O que está por trás, né? O que está trazendo essa dificuldade, porque pode não ser simplesmente questões fisiológicas mesmo, de uma dificuldade de pronúncia, uma dificuldade de percepção auditiva, uma questão emocional, afetiva, pode comprometer o processo. Ele não tem nenhum problema do ponto de vista da produção em si, articulatória, por exemplo, mas ele tem uma inibição que o impede de avançar em determinados aspectos com relação a domínio de pronúncia. Entendeu? Então, eu preciso, como professora, estar mais atenta, mais alerta, com o meu olhar mais aberto para essas questões outras que envolvem, sabe, o desenvolvimento da língua como um todo pelos meus alunos. Ficou claro? Perfeito. Ficou. E enquanto você falava, eu me lembrei do exemplo que você deu da criança que entendeu exatamente o que você dizia e não se tratava de uma estrutura linguística que ela já havia aprendido anteriormente, até porque ela estava entre seus 2 anos e meio e 5, né? Sim. E me parece que a
pelo que você está nos explicando, que olhar esse fenômeno ou esse acontecimento a partir da perspectiva da teoria da complexidade te permite levar em consideração múltiplos outros fatores que não apenas uma estrutura linguística como tradicionalmente, né, seria avaliado. Te permite, assim, entender de fato que pode estar acontecendo para que a comunicação ali se efetive, né? Sim. Você falou uma coisa bastante interessante com relação à teoria, né, da complexidade como um todo, que assim, a complexidade, para muitas pessoas, pode ser, assim, uma teoria pretensiosa, que quer explicar tudo, dar conta de tudo. Mas isso é um grande equívoco. A complexidade, ela não toma para si nem esse desejo de explicar tudo, porque o tudo é muita coisa. O que a teoria da complexidade, né, ou a teoria dos sistemas dinâmicos, ou a teoria dos sistemas adaptativos complexos, né, porque são diferentes nomenclaturas que estão aí, né, a depender da orientação, né, teórica que você adote, você pode usar um termo ou outro. Explicar o todo é muito difícil, é praticamente impossível, porque realmente é muito amplo e como é dinâmico, as coisas mudam, né? Então, assim, é importante você considerar essa abertura de olhar, como eu disse anteriormente, para justamente você ver possibilidades outras de lidar com aquele fenômeno, aquela questão em sala de aula. As respostas, elas não estão prontas, elas não estão preparadas. As respostas, elas vão ser buscadas, né? Algo que a gente sempre vê, né, quando a gente está estudando complexidade o que ela permite é justamente esse olhar atento e aberto para que a gente possa pensar novas possibilidades de entender o fenômeno linguístico, de entender o desenvolvimento de uma língua, de buscar melhores formas de implementar novas metodologias, novos métodos, né, para efetivar e fazer com que esse fenômeno se concretize de forma positiva, de forma realmente positiva mesmo, tanto para o aprendiz quanto para o professor. Então, essa abertura no olhar, né, ela é realmente muito importante. E é isso que realmente conta, né, e não dar respostas. Porque muitas vezes a gente fica esperando as respostas, né? A gente quer as respostas. Sim. Enquanto pesquisador, pode ser muito inquietante você pretender olhar algum fenômeno sabendo que muitas vezes não haverão respostas exatas, né? São Sim. novas perguntas, novas formas de olhar talvez uma parte daquele fenômeno. Olha, você falou uma coisa que me veio à lembrança, um evento na creche durante a geração dos dados. Uma criança, eu interagia com elas e era clara a minha intenção. Eu queria ensinar inglês para elas, eu queria que elas adquirissem vocabulário, eu queria que elas conversassem comigo em inglês. Eu queria tanta coisa, gente. E a todo momento eu estava ali dando input, né, para as crianças, falando, soltando vocabulário e estimulando o uso, né, do inglês por eles e tal. E a criança, assim, como eu falei, né, a criança é muito verdadeira, muito genuína. Eu lembro, a gente montava assim tudo, o material, tudo, as caixas, né, com todo o material que a gente ia usar, com aquele gás, assim, vai ser uma aula super top, vou aplicar, os meninos vão aprender esse vocabulário. Aí você chegava assim, a criança olhava para você e falava assim, ó, na dura, não quero falar com você hoje. Nossa, isso arrasava a gente escorregava pelo ralo, voltava e dava continuidade, assim. Isso é um exemplo. Mas, enfim, com essa criança, a gente estava no parquinho, porque os encontros aconteciam basicamente dentro da salinha deles, mas a gente teve um momento também no pátio e tal, né? E aí a gente estava no banco de areia, brincando. Aí eu falei, vou trabalhar com vocabulário de bucket, tudo que tiver na praia, vou trabalhar com fish, vou trabalhar com um monte de coisa, shovel, e vai, né? E aí eu estava do lado de uma criança, ela com um baldinho cheio de areia, né? E aí eu falei com ela assim, falei, nossa, que lindo o seu bucket. Tudo isso em inglês, né? Uhum. Que lindo o seu bucket. Aí ela olhou para mim assim, falou, não é bucket,
é balde. Aí eu respondi para ela, yeah, I know, bucket. Aí ela insistiu, não é bucket, é balde. Me explicando, assim, articulando bem assim. E aí eu fui vendo, eu falei, gente, ela não quer falar em inglês. Ela entendeu que eu estou falando do balde. E ela quer me dizer, olha, o que você está me dizendo que é bucket, não é bucket para mim. É balde, preste atenção que eu estou articulando. Então, tudo isso está envolvido no... Aquela criança, ela sabe falar bucket. Um outro dia, a gente estava no jardim olhando, aí veio a butterfly linda. Eu falei, pronto, vou ensinar a butterfly. Não, ou a gente já tinha trabalhado com vocabulário de animais, e aí chegou a butterfly, vou reforçar a butterfly. E aí eu estava lá com esse dia, foi um garotinho, um fofo ele, guardando as minhas memórias. Ele falou assim, olha lá. Eu falei, yeah, butterfly. Aí ele olhou e falou assim, não é butterfly, é borboleta. Então, ele falou um butterfly tão perfeito, tão lindo, e eu guardei. A gente transcrevia tudo que eles falavam, né? Eu, o pessoal que estava comigo, né? O outro instrutor e tal, a gente, tudo que eles falavam, a gente registrava, transcrevia na hora. E aí ele falou assim, não é butterfly, é borboleta. Tudo isso a gente tem que considerar quando a gente está trabalhando com o processo como todo, porque tudo isso, de alguma forma, ele influencia o processo como um todo, ele te dá informações lá na frente que você não está nem atenta para, sabe? Às vezes você não despertou nem a tua atenção para algo que está ali, latente, uma hora ele se manifesta. É um dado, é um registro que você não estava pensando nem em mensurar. E o dado, ele surge ali no ambiente, sabe? Muito interessante. E, no fim, essa compreensão da língua como sistema dinâmico, complexo, faz, né, com que o professor contemple o desejo inicial que você comentou aqui, que é de que o aluno realmente aprenda. Que é o que o professor espera, né? É verdade. Então, não vai de encontro, na verdade, né? Passa a fazer mais sentido. Isso. Porque olha que lindinho ele falando. Ai, que fofo. Falar de exemplos na creche, assim, algo que, meu Deus, porque eles são infinitos, assim, com relação à atitude deles, assim, diante do inglês. Teve um dia, uma falou assim, eu conversando com ela, a gente estava trabalhando com tulipas, eu lembro, gente, eu tenho lembranças dos encontros, assim, eu lembro diálogos da gente com eles, sabe? Foi muito significativo para mim. A gente trabalhando com tulipas, e a gente tinha que pintar a tulipa, né? Numa folha grande, um painel de papel. E eu conversando com 3 crianças, que a gente ordenou para eles virem de 2 em 2, no máximo de 3 em 3, para não haver muita sujeira, né? Por causa da tinta. Aí, eu conversando com uma delas, aí uma outra do lado falou assim, deixa ela para lá. Ela não sabe nada, só fala inglês. E aí eu continuei tentando falar com a outra coleguinha, né? Aí ela, impaciente, falou assim, deixa ela não sabe falar. Ela só fala inglês. Então, você vê assim, um outro dia, uma perguntou assim para mim, mas você não conversa? Você não fala nada, nadinha. Você não sabe falar nada. Então, você vê assim, como é que a criança, ela se entende diante da linguagem? Língua, falar, conversar, é o que eu domino, é o que eu sei. Então, se você vem de lá com uma língua que eu não conheço, que não é a minha, você não está falando. Você não está conversando. Né? Então, assim, ela, naquele momento, ela se fechou. Ela não quis saber de conversar comigo, nem de prestar atenção no que eu estava falando para a coleguinha dela. Não é porque ela estava paciente, não. Se você não está falando minha língua, eu não quero nem saber o que você está falando, não quero entender. Então, tudo isso. Aí você fala assim, se você tem um aprendiz, um ouvinte, com essa postura resistente, isso vai influenciar o resultado final dele. Sim. Isso é o que a dinâmica te mostra, entendeu? Você pode ter aprendiz no mesmo contexto, recebendo a mesma quantidade e qualidade de input.
E no final você tem resultados diferentes, né? Porque são fatores que vão influenciar o percurso de cada um de forma diferente. Eles não vão seguir de forma igual. Eles não vão seguir a mesma rota. Isso me faz pensar sobre a docência, em como nós, professores, né, como os professores, precisam estar dispostos a adaptar, a repensar Sim. a sua metodologia sem se frustrar. O exemplo do balde, por exemplo, né, ao perceber aquilo, você pode, então, ela está querendo, talvez a criança esteja querendo te ensinar a falar os objetos, o nome dos objetos em português, para que você possa se comunicar com ela. Então, vamos circular pelo espaço e me ensina outros enquanto eu falo inglês, e aí, né, se cria ali uma nova forma de aprendizado diferente da que você havia imaginado inicialmente, mas que a partir da provocação, né, se faz possível. Iago, você viu algo que aconteceu de fato. Quando ela começou a falar comigo, isso não é bucket, isso é balde, que eu entendi, você está falando a sua língua, eu quero falar com você a minha. Uhum. Aí a gente saiu, porque tinha casinha, né, as coisinhas de praia e tal, e pedra, e a folha. Então a gente foi andando, sabe? E ela foi me mostrando as coisas, e eu falava a palavra em inglês, e ela me falava a palavra em português. Daqui a pouco chegou uma outra fofurinha, assim, de xuxinhas, e aí começou a falar também, explicava um nome, e falava a cor, porque eles já sabiam cores. Então, isso aconteceu. Você viu exatamente o que as coisas vão... Porque uma coisa vai desembocando em outra, né? É exatamente isso. E me encanta muito perceber esse ensino de língua contextualizado. Eu acho incrível. Porque, principalmente para crianças, elas ainda não têm essa noção de abstração muito desenvolvida. Então, elas precisam encontrar sentido. Não é? Por que você está me ensinando isso aqui? Qual é a finalidade? Verdade. E assim, a sua postura de se comunicar em inglês... Para mim, foi inovadora, porque eu nunca vi crianças pequenas, geralmente o professor chega, vai falando em português e vai apresentando ali o que funciona também, enfim, mas que muitas vezes subestima até a capacidade da criança de entender a partir do contexto e tudo mais. E eu acredito que essa comunicação em inglês mostra também para as crianças a finalidade da língua. Né? A língua está ali para ser utilizada na comunicação. E por que é que você aprende essa língua? Então, acho que constrói uma aprendizagem significativa. Achei incrível. E essa questão do uso do inglês exclusivamente, a gente sabe, olha, hoje o uso da língua materna, durante muito tempo, né, a língua materna ela foi execrada, assim, das aulas, né, das salas de aula de língua estrangeira, né? Se você pega a herança ali da década de 60, 70, principalmente com os métodos de ensino de línguas que têm uma fonte geradora ali dentro do behaviorismo, então eles vão dizer, não à língua estrangeira, à língua materna, nada de língua materna, vamos focar só na língua estrangeira. Mas hoje não, hoje já se superou também tanto esse olhar quanto essa postura, assim, não. A língua materna, ela não pode ser, vamos dizer, uma vilã, né? Muitos ainda defendem que a língua materna é um instrumento, ela é uma ferramenta de auxílio, né? Agora, por que eu tomei a decisão de não usar a língua materna? Porque, para mim, eu não sabia o que eu ia encontrar. Meu público era muito jovem. Eu nunca tinha trabalhado com ele. E eu tinha realmente um temor de que, se eles soubessem que nós falávamos em português, eu pensei, eles podem simplesmente tomar a decisão de não conversar. Que não, se não todos, mas com certeza eu posso ter, sim, um grupo de crianças que não vai falar comigo em inglês, porque se ele sabe que eu falo português, a língua dele, para que ele vai falar? Então, como eu não tinha certeza do que eu ia receber, do que eu ia observar de dados, eu tomei a decisão, não, vai ser tanto que eu falo, né, de interação só em inglês, é um termo que eu uso durante o projeto todo, né, interação só em inglês. E isso me permitiu esses achados de atitude da criança diante dessa língua só que a gente falava, e para eles realmente era a única língua. Se a gente tivesse introduzido o português, a gente não teria encontrado esses achados. Deixa ela para lá que ela não fala nada.
Isso não teria Não sabe surgido. falar. Ela não sabe falar. Ela não sabe conversar. Você não fala nadinha. Você não sabe conversar. Nossa, eu lembro isso para mim é música para os meus filhos. Muito bom mesmo. Professora, tem uma outra abordagem na sua tese que eu gostaria de falar um pouquinho sobre, que é o termo, né, desenvolvimento da língua, que muitas vezes, por muitos linguistas anteriormente, talvez até hoje, utilizou-se aquisição da língua. Eu acho que você mesmo, ao longo das suas pesquisas, mudou a forma, né, de utilizar esse termo, né? Você poderia explicar o porquê e qual a diferença entre esses dois? Olha, o que a visão complexa, né, de desenvolvimento de língua, ela prefere priorizar o uso do desenvolvimento. Por quê? Porque ela entende justamente esse dinamismo constante, que é desenvolver uma língua. Não há um ponto final, que a concepção da aquisição, ela prevê, né? Você adquire, você alcançou, né? Maturou um sistema linguístico, fonológico e tal. Então, o desenvolvimento de uma língua, ele é constante, ele vai existir ao longo da vida do falante, enquanto ele estiver fazendo uso dessa língua. Esse falante, ele pode vir a aprender novas línguas. Então, a partir do momento que ele aprende, que ele mantém contato com novos sistemas linguísticos, o primeiro, o segundo, o terceiro vai sofrer as influências, né, desse novo sistema. Então, assim, é algo que não está findo, acabado. Então, a questão do sotaque é vamos dizer assim, é um retrato dessa influência constante de uma língua sobre a outra. A perda ou não de sotaque está intimamente relacionada à atitude do falante. Um falante pode estar em contato com um novo idioma há décadas e não perder o seu sotaque, porque ele não quer. Por outro lado, há falantes em contato com um novo sistema linguístico por muito menos tempo e ele adquire um padrão de pronúncia entoacional que se equipara ao da nativa, né? ao da outra língua, perdão, da nativa não, da outra língua que ele está desenvolvendo. Mas isso tudo é fluido, é constante, ele não acaba. Pesquisas da área do atrito linguístico, que é uma área super, super nova, assim, né? Dentro dos estudos sobre ensino e aprendizagem de línguas, tem mostrado justamente isso. Os sistemas linguísticos, eles não estão concluídos, cristalizados, finalizados, estáticos, prontos, chegou ao fim, pronto. Se um falante, e falantes adultos, com um sistema linguístico ali, maturado, ele, a depender da sua realidade, ele mantiver ou ele for inserido em um outro contexto linguístico, a sua primeira língua ela vai sofrer influência. E o atrito vai dizer justamente o que da sua língua primeira, a sua língua, vamos dizer, a sua língua materna, a língua do afeto, a sua primeira língua, sofre com as influências desse novo sistema que você... Então, esse sistema materno que eu carrego como meu sistema adquirido, ele sofre influência. Então, ele não está fechado, protegido ali, imaculado, nada mais vai mexer. Então, eu sou nativa do português, aprendi inglês, aprendi espanhol e depois aprendi libras. As minhas línguas, elas ficam em contato o tempo todo. Então, a dinâmica, ela diz isso. Então, se depois de aprender o inglês, o meu português não tivesse se modificado, ele estaria assim, pronto, acabado, adquirido e imaculado. Mas não. Quando eu aprendi o espanhol, eu percebi influências no meu inglês e, posteriormente, no meu português. Quando eu comecei a aprender Libras, hoje, por exemplo, um exemplo prático, eu quero voltar a aprender Libras. É uma língua encantadora, difícil. Eu quero aprender, ou quero voltar a aprender Libras. Como o meu desejo está aqui, latente, eu quero muito, né? Eu tenho um contato com colegas da minha área, né, que são professores de Libras. Quando eu estou falando com eles ou em português, eu vou produzindo sinais, né? Então, isso está relacionado com redes, né? Está tudo aqui no cérebro, né? São 4 línguas trabalhando aqui no cérebro de Josely.
Então, aquela rede que eu quero ativar ou aquela rede que está ativada, ela vai trazendo essa nova língua, esse novo subsistema, né? Então, essa questão da finitude que a concepção de aquisição traz, ela é questionada pela ótica complexa. Justamente por quê? Porque esses sistemas eles estão em um desenvolvimento que é constante. Algo novo, algum fenômeno, alguma experiência, algum contato futuro pode mudar isso que você tem hoje, em termos de sistema. Aprendizado de um vocabulário novo, de uma estrutura nova. As línguas são vivas, não são? A gente não aprende que as línguas são vivas. Se as línguas são vivas, elas mudam. Então, algo que mudou nessa língua que eu já sabia. Gente, eu sempre usei essa estrutura dessa forma. E agora mudou, é de outro jeito. Então, eu vou passar um determinado tempo produzindo a estrutura que já caiu em desuso, porque eu tenho esse hábito, é a que eu aprendi antes, até eu passar a usar a nova forma, como ela está acontecendo. Então, isso mostra essa dinamicidade da coisa, tá? Então, por isso essa questão da não adoção desse termo aquisição e a preferência pelo termo desenvolvimento. Inclusive, é o termo que eu aprendi a usar. Jocely, nós sempre encerramos aqui esse momento, que foi maravilhoso, inclusive, com o pedido de uma indicação cultural. E aqui, no sentido mais amplo, não precisa ter a ver com a sua área de pesquisa, mas pode ter a ver também de um filme, um livro, uma música que você ouviu e que você recomendaria. A gente sempre fala para os nossos alunos sobre formas de manter a língua, de ativar a língua, né, de aprender, de manter o contato. A gente fala em música, a gente fala em cinema, assistir série, escrever, ler, tudo é válido. Agora, todo mundo tem suas preferências, né? E eu tenho a minha. A minha é o cinema. Eu sou apaixonada pelo cinema, eu adoro assistir filmes, eu adoro assistir séries. Eu falo para meus alunos, a gente precisa separar o momento do deleite, da satisfação, da realização, né? E o momento do treino. A gente nunca para de estudar, né? A gente aprende muito, né? Não só para o exercício com a língua, mas para a vida também. A gente aprende muito com os filmes, né? A gente não só se distrai assistindo a um filme, a gente aprende muito. Do ponto de vista linguístico, a gente aprende vocabulário, a gente aprende estruturas, a gente aprende nuances prosódicas, né? A gente aprende tudo isso. O cinema ensina muito pra gente, principalmente aquelas histórias que são baseadas em fatos reais que ensinam mesmo. Então, há uma coisa que eu faço. Eu gosto muito de ver os roteiros, de ler os scripts. Eu não leio um script todo, porque é um trabalho hercúleo, meu Deus, é muito difícil. Mas uma parte do filme, um trecho do filme que te agrada muito, aí eu gosto de pegar o script, ler o script, que a gente vê ali eventos de improviso dos atores, né? Você vê o que ele falou, o que estava escrito no script que ele não executou. Então, lê o script. Antes, meu Deus, era impossível você ter acesso a um script de um filme. Hoje você encontra tudo na internet, você encontra facilmente. Lê os scripts, volta para o filme, assista de novo. Isso é muito bom para o improvement, né? Para ter melhoramento, assim, enquanto falante da língua, vai te trazer automatismo para a percepção, para a produção. Repita expressões que você ouviu. Eu faço isso, né? O pessoal na minha casa, marido e filhos, às vezes fala assim, minha mãe, você está fazendo o quê, meu marido? Assistir filme não dá. Não, mas dá. Eu sou disciplinada. Mas isso é algo muito bom, é muito efetivo para o aprendiz, sabe? Você me perguntou sobre uma sugestão. Eu assisto tanta coisa, eu sou bem eclética, assim, para filme, sabe? Eu gosto tanto da comédiazinha romântica, como filme de ação, sabe? Eu gosto de tudo, gosto de drama, eu só não gosto dos suspensos muito pesados. Mas deixe-me ver. Se quiser fazer mais de uma também para agradar todos os gostos, pode ficar à vontade. Se você pensar em série, duas séries, Friends e Grey's Anatomy. Eu gosto também. Meu Deus, eu acho que eu assisti Friends umas 3 vezes. E Grey's Anatomy eu gosto demais, porque aborda conflitos da humanidade, né? Humanos. Eu então, amo assim, essa série.
não vai acabar nunca, né? Muita gente fala, tem muita repetição, já são muitos anos, mas se já são muitos anos é porque é uma série realmente que vale a pena assistir, né? Se está no ar há mais de década, né? Então, assim, vale a pena. E tem um filme, eu sou cristã, e tem um filme que eu gosto demais, recomendo, Até o Último Homem, baseado em uma história real. Esse filme é maravilhoso. São várias coisas assim que o filme mostra. Mostra a força de um homem que aparentemente é muito frágil, que não tem força alguma, mas ele consegue enfrentar uma estrutura militar quando ele diz, eu vou para a guerra e não vou empunhar um fuzil. Imagina, você diz para toda uma estrutura militar, eu vou para a guerra, eu vou, mas eu não vou atirar em ninguém. E aí ele vai como socorrista, alguma coisa assim, eu não sei o nome. Não posso ficar dando spoiler, né, gente? Mas tudo que ele mostra em termos de valor humano, sabe? O propósito dele, o que ele foi fazer, o que ele conseguiu fazer, todo o mérito do esforço dele. Vale muito a pena você viver aquilo, né? Porque você vai um pouco com ele para aquela jornada, né? Ele está na linha de frente, assim, em pleno campo de batalha, sabe? E a despeito de toda a adversidade, de todo o impedimento, ele consegue levar o seu propósito. Nossa, isso é... Aí você pensa assim, para estudar uma língua estrangeira, a despeito de toda a dificuldade, de toda a adversidade, de todos os problemas que a gente possa... Gente, se é isso que você quer, em frente, né? Você vai para a linha de frente, enfrente os problemas e as dificuldades, porque é possível, né? Você pode superar as dificuldades, os limites, né? Seus mesmo, não importa as questões contextuais, porque às vezes um colega de sala pode ser um empecilho, né? Às vezes um olhinho desviado para mim naquele momento em que eu falei tal coisa já vira um problema maior. Então, todas essas questões, elas precisam ser lidadas pelo aprendiz de língua, né? Então, se isso é o teu propósito, eu quero aprender. A gente está falando de inglês, mas qualquer outro idioma. A barreira, o muro apareceu em nossa frente. Não é para a gente parar e voltar, retroceder. É para você escalar, nem que seja a unhas e pular do outro lado. E seguir em frente, até subir a próxima barreira. E assim a gente vai vencendo a vida, as dificuldades. Então, o curso de letras modernas na UESB, falando bem especificamente da nossa realidade, é um curso puxado pra caramba, né? É um curso difícil. Eu concordo com uma colega nossa de trabalho, a professora Esther Figueiredo. Foi minha professora, depois foi minha colega. E um dia ela disse uma coisa e eu concordo com ela plenamente. Os alunos de modernas, sem desmerecimento algum aos alunos de vernáculos. Muito pelo contrário. Eu sei que eles também enfrentam um desafio muito grande, né, com o curso. Mas modernas especialmente. Ela disse, os alunos de modernas que conseguem terminar o curso e de forma regular mereciam uma medalha, junto com o diploma. E eu concordo com ela, mereciam uma medalha. Sim. Perfeito. Então, com essa mensagem de que é difícil, mas é possível, Jocely, a gente gostaria de agradecer muito pela sua presença. Eu que agradeço. Suas contribuições, saber um pouco mais da sua história, das suas experiências com os graduandos, mas também com as crianças. Foi muito inspirador. Quero que você saiba que as portas aqui estarão sempre abertas. Com certeza Obrigada. Te convidaremos outras vezes para falar sobre outros assuntos. Vai ser um prazer. Tá bom? E é isso, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Foi muito bom. Que bom, foi um prazer ouvi-la. Filha da UESB. Prata da casa. É muito inspirador, realmente, conhecer histórias como a sua. Obrigada. Eu que agradeço. Este podcast é produzido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Idealização, roteiro e apresentação, Marine Paz e Água Aguiar. Edição, equipe técnica do Laboratório de Radiojornalismo da UESB. Aline Mororó, Paula Joane e Vitor Gomes, sob coordenação do professor doutor José Dirceu Góes. Ilustração, Luíra Oliveira. Fotos, Beatriz Balzana e Gabriel Braga. Trilha sonora original, Lipe.